Olá, pessoas lindas da minha vida, tudo bem com vocês? Vamos meditar na palavra. O texto de hoje se encontra lá em Romanos, capítulo 7, versículo 15 em diante, que diz assim: porque o que eu faço não aprovo, porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que de mim, isso é, da minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem livrará o corpo desta morte? Que confuso esse texto, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse está sempre comigo. Já parou para observar como é assim na nossa vida, né? Aquilo que a gente quer fazer, não fazemos. E aquilo que não queremos, estamos sempre fazendo. E a gente sofre com isso e, nossa, eu não queria ter feito isso, como é que eu fiz isso? E aquele dilema todo. E Paulo falou sobre isso, né? Miserável homem que sou. Eu deveria fazer o bem, mas eu sempre faço o mal. Então, isso significa, na verdade, isso prova a nossa dependência de Deus. O homem, por si só, ele não consegue fazer o bem, porque a nossa natureza é mal, né? Viemos do pecado, da natureza adâmica. Então, o homem de si mesmo, ele é mau, ele só consegue fazer o mal. O que muda em mim e você? O que nos leva a fazer o bem? O que nos leva a viver em santidade? O que nos leva a trocar o errado pelo certo? É quando estamos em Deus. É quando deixamos o Espírito Santo direcionar nossas vidas. Né? E eu vejo pessoas falar assim, eu vou para a igreja quando eu me consertar. Eu vou quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, quando parar de prostituir, aí eu vou. Só que você não consegue fazer essas coisas, você não consegue deixar essas coisas se não for em Deus, se não estiver em Deus, se o Espírito Santo não direcionar a tua vida, se o Senhor não te dar a força que você precisa para trocar o mal pelo bem, você de si mesmo não consegue. Então esse texto ele mostra a nossa dependência de Deus. Em alguns momentos a gente se pega fazendo uma oração assim, Senhor, salva-me de mim, salva-me de mim, porque você descobre que o nosso maior inimigo não é o diabo, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então, de quem que Deus deve nos livrar? De nós mesmos, quer dizer, nós devemos lutar contra esse eu que pende sempre para as coisas erradas, que pende sempre para o erro, mesmo a gente querendo fazer o bem, muitas vezes a gente não consegue, porque a nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza pende para fazer o mal. Então, tem momentos que você descobre que não tem tanta calma assim, né? É quando vem algo e você tem aquele desejo de rebater,
bater, de dizer na cara, né? Aquele momento que alguém bate na tua face e você não tem o desejo de dar outra face, mas você quer bater de volta. Se me dizer uma, eu digo duas, né? Não deixo passar barato. Então, não levo o desaforo para casa. Tem momentos que a gente descobre que não tem tanta calma assim, né? Tem momentos que a gente descobre um eu que a gente não conhecia, é quando pisa no nosso calo, é quando fazem alguma coisa que a gente não gosta, e a gente quer se vingar, e a gente quer dar o troco, e a gente descobre que a nossa natureza é mal, né? A nossa natureza é pecaminosa. Então, eu preciso é preciso salvar-nos de nós mesmos, porque do diabo o Senhor já nos livrou, né? Da condenação, Jesus já salvou quando morreu naquela cruz. A palavra diz que o véu foi rasgado, né? O Senhor, ele nos dá livre acesso de volta para Deus, porque estávamos separados de Deus por causa do pecado. O pecado cria um abismo entre nós e o nosso Deus. Então, quando Jesus morreu naquela cruz, ele trouxe novamente o acesso ao Pai, o véu se rasgou, né? Nos deu livre acesso. Então, o Senhor já nos livrou da condenação. Quando a gente aceita, quando a gente se volta para Deus, a gente tem essa chance de salvação, porque o Senhor já conquistou isso na cruz do Calvário. Do diabo também, ele já nos livrou. 1 Pedro 2,9 diz que o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para a sua luz. Então, do diabo ele também já nos libertou, já nos livrou da opressão, né? O Senhor, ele nos resgatou, estávamos em um cativeiro, o Senhor pagou o preço do resgate pelas nossas vidas. Então, da condenação, do inferno, do diabo, o Senhor já nos livrou, ele já fez a parte dele. Agora, a nossa parte é nos livrar de nós mesmos, porque difícil tarefa é nos livrar de nós mesmos, salvar do nosso eu, da nossa vontade, do querer ter sempre razão, né? E nisso Deus não pode interferir, porque o Senhor, ele nos deu livre arbítrio. Deus te livra do inferno, Deus te livra do diabo, mas Deus não te livra de você mesmo. Então, essa é uma tarefa nossa. E muitas vezes a gente sai do Egito, mas o Egito não sai de nós, né? A gente sai do mundo e vem para Deus, quer dizer, a gente ainda está no mundo, né? Mas a gente sai do sistema do mundo e vem para Jesus, mas a gente traz velhos hábitos, a gente traz o desaforo, a gente traz aquela coisa de querer sempre ter a razão, né? Então, a nossa natureza adâmica permanece conosco e isso precisa ser moldado pelo Senhor, precisa ser moldado pelo Espírito Santo, né? E a palavra diz que a carne e o Espírito, eles lutam entre si o tempo todo. Gálatas 5,17. O Espírito luta contra a carne. E eu te pergunto, qual dos dois vai vencer na tua vida? A carne ou o Espírito? Né? E as pessoas prontamente dizem, o Espírito vence. Na verdade, vai vencer aquele que você alimentar mais. Se você alimenta mais a sua carne, você vai estar sempre caindo, vai estar sempre pecando, vai estar sempre pendendo para o erro. Mas se você alimenta o teu espírito, se você ora, se você medita na palavra, se você preenche a tua mente com as coisas espirituais, se você se fortalece em Deus, se você dá ouvido à voz do Espírito Santo, você não cai nessas coisas, você não tropeça nessas coisas, você não pende para o pecado, porque você está fortalecendo o teu espírito. Então, vence aquele que você alimentar mais. Se você alimentar mais o teu espírito, você vai estar sempre fortalecida espiritualmente. Se você alimentar mais a carne, se você dar vazão à carne, se você fazer aquilo que a carne em todo o tempo pede, você fortalece ela, o teu espírito vai ficar fraco e você vai estar sempre em pecado. E você vai estar sempre fazendo o que o apóstolo Paulo falou, querendo o bem, mas fazendo sempre o mal, porque você está
fortalecendo a tua carne. Mas se você fortalece o teu espírito, a carne morre, a carne não tem vez. Amém? Então, por isso é que Paulo diz, o mal que eu quero, eu estou sempre fazendo. E essa é uma tarefa difícil, vencer o teu eu, vencer a carne, né? Deus nos livrou, mas a gente precisa fazer a nossa parte. É o nosso dever matar a carne e carregar a nossa cruz todos os dias. Vai deixar a cruz? Não. Falou algo que você não gosta? Vai rebater, vai brigar, vai criar contenda? Não. Fica na cruz. Pede graça, paciência, ouve, descarta, né? Muitas vezes você tem que ouvir e descartar. Muitas coisas você tem que ignorar, não absorver, não deixar ir para o coração, né? Tem muitas coisas que você tem que ouvir e deixar lá. Tem muitas coisas que você tem que deixar entrar em um lado e sair do outro, não deixe para o coração, não. Então, não rebate, não briga, não cria contenda, somente pede graça, paciência, Deus, mantenha a tua paz e segue em frente. Amém? Então, vencer a fera que há em nós, essa é a maior tarefa, vigiar e orar e fortalecer o espírito. Porque não basta só mudar de religião, né? Tem que mudar os hábitos, tem que mudar as atitudes, tem que mostrar fruto digno de arrependimento, mostrar que você realmente é de Deus nas tuas atitudes. Então, é fácil receber Jesus como Salvador. Todo mundo quer receber Jesus como Salvador. Jesus, me salva, eu preciso, né? E muitas pessoas vão para Deus por medo do inferno. Eu não posso ir para o inferno, então eu tenho que ir para Deus. Então, a salvação é fácil. Difícil é receber Jesus como Senhor. A palavra diz que você tem que receber Jesus como Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Salvador é aquele que te livra de algo, né? Te salva do inferno, da condenação, da morte. Mas ser Senhor é diferente. Quando você deixa Jesus ser Senhor da tua vida, significa o quê? Que você se torna escravo dele, você se torna dependente dele. Ele que direciona a tua vida agora. Então, eu não tenho mais vontade própria. A minha vontade é fazer a vontade de Deus a partir de agora. Então, isso é receber Jesus como Senhor. É preciso receber como Salvador, mas também é preciso receber como Senhor. Deixar Ele direcionar, deixar Ele mover, deixar Ele fortalecer, deixar Ele te livrar dos velhos, do ranço antigo, né? Das coisas do Egito, e realmente se tornar uma nova criatura em Deus. Só assim você consegue fazer o bem, só assim você consegue viver em santidade. Somente em Deus você consegue fazer o que é certo, somente em Deus você consegue viver em santidade, crucificar a carne, abandonar o erro, abandonar o pecado e ter uma vida de santidade. Amém? Então, esse é o meu conselho para você nesse dia. Busque a Deus, se apega com Deus, né? Estreita o teu relacionamento com Deus, fortalece o teu espírito e você sempre vai conseguir vencer essas coisas, né, que é da natureza carnal, que é da carne, que é do pecado. Você sempre vai vencer isso com facilidade se você estiver em Deus. Se você estiver em Deus, você vence os vícios, os medos, o pecado, mas se você estiver longe de Deus, essas coisas vai se tornar difícil demais para você, porque a carne ela não consegue vencer ela mesma. A carne ela pende para alimentá-la. Então, o meu conselho para você nesse dia é: alimenta o teu espírito. Alimenta com as coisas espirituais, com aquilo que é santidade. Se aproxima cada vez mais de Deus e Ele vai direcionar a tua vida. E você vai conseguir fazer o bem, você vai conseguir viver em paz, você vai conseguir ter um relacionamento de intimidade com Deus e vencer tudo que não agrada ao Senhor. Né? Quanto mais você se aproxima da santidade, mais distante do pecado você vive. Amém? Deus abençoe tua vida, que você consiga todos os dias matar a carne e fazer o bem e agradar a Deus.